Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo deste canal. E hoje eu vou contar para vocês como foi o meu processo para sair de uma depressão profunda em 2019. Eu listei aqui 5 passos que eu considero que foram passos muito importantes para que eu pudesse sair de uma depressão profunda em 2019. Então, se você está aqui neste vídeo agora e você está passando por um processo parecido, você está sentindo que você possa estar num processo de depressão e por isso você está aqui nesse vídeo buscando talvez uma luz, uma saída de como sair deste lugar, fica aqui nesse vídeo que com certeza esses passos vão contribuir com a sua jornada de cura, assim como contribuiu com a minha jornada de cura, tá certo? Bom, para a gente começar a conversar aqui sobre isso, sobre esse assunto, eu tenho que falar para vocês que um processo de depressão profunda, ela não começa no ponto onde a depressão, onde você se sente ali num beco sem saída, no fim do poço, sabe? Sem ter uma cordinha ali para você puxar e sair daquela situação. Você não acorda de um dia para o outro, hoje você vai dormir feliz e amanhã você acordou triste numa depressão profunda. Não tristeza, né? Porque estar triste é normal, pode acontecer alguma situação na sua vida que te deixa triste, mas não que essa tristeza permanece por vários dias, semanas, daí você já tem que começar a ficar atento. Mas eu vou falar um pouquinho mais sobre isso no decorrer desse vídeo, sobre esses sintomas que eu percebi em mim, que eu percebo hoje, quando eu olho para trás e vejo como que eu estava, qual era a minha situação, e eu começo a pensar, nossa, que desencadeou, né, que eu me encontrasse numa depressão profunda. Eu fiz esse retrocesso aí para gravar esse vídeo para vocês. O meu processo de depressão não começou de um dia para o outro. Então, retrocedendo um pouco na história, houveram alguns acontecimentos, por exemplo, na minha infância ali até os 7 anos de idade. Não sei se vocês têm consciência sobre isso, mas tudo que acontece com uma criança até os seus 7 anos de idade marca profundamente ela, seja para um positivo, seja para um negativo. Então, a criança ali até os seus 7 anos de idade, ela tem a sua personalidade moldada, ela observa bastante o seu redor, então ela absorve muito dos seus pais, dos seus professores, dos seus tios, dos seus familiares, de quem está ao seu redor. E ela cria o seu mundo ali. Então, se a criança sofre algum trauma dentro dessa idade, esse trauma vai causar marcas mais profundas nela, porque a carga emocional vai ser uma carga emocional mais profunda, certo? E foi o que aconteceu comigo. Eu sofri traumas quando eu era criança, nessa idade, que eu observei que depois, né, depois quando eu passei por esse processo de depressão, eu observei o quanto que aquele trauma influenciou na minha vida, porque a partir daquele momento, eu segui a minha vida, eu fui seguindo a vida, me colocando numa postura de ser muito forte, de não demonstrar os meus sentimentos. É como se aquele trauma tivesse causado em mim uma impressão de que eu estava, vamos dizer, sozinha no mundo, no sentido de que eu tinha que me cuidar, eu tinha que ser forte para mim. Eu não poderia esperar o cuidado de outra pessoa externa, entende? Então, eu fui observando que eu falei, nossa, realmente esse trauma, ele trouxe essas feridas, ele deixou estas marcas. E eu fui lidando, cresci, estudei, me formei, casei, mas sempre ancorando isso de que eu precisava ser forte, de que eu não podia demonstrar os meus sentimentos, de que eu deveria ser forte para mim e para quem estava à minha volta. Então eu sempre tinha que ter uma resposta, eu sempre tinha que ter uma solução, percebe?
E isso, quando eu vejo hoje, foi algo que contribuiu para esse processo de depressão. Por quê? Eu não olhei para os meus sentimentos. Eu não olhei para o que aquilo estava me causando. Eu joguei tudo para debaixo do tapete, varri tudo para debaixo do tapete e fui seguir minha vida. Para mim, aquilo era o mais certo de se fazer. Mas, com o tempo, a conta veio. Então, não é interessante você se colocar numa posição de que você é forte, de que você aguenta tudo. Quando eu for falar dos passos, dos 5 passos, eu vou voltar um pouquinho mais aqui nesse ponto. Mas não se coloque nesse ponto de que você é forte, de que você aguenta tudo, de que você não pode demonstrar seus sentimentos, suas fraquezas e tudo mais. O que eu observei também é que, aos poucos, eu fui me colocando mais introspectiva, ficando mais quieta, ficando mais na minha. Fui tendo uns momentos de tristeza mais longos, porque, como eu disse, é normal você ter um momento de tristeza na sua vida, mas que esse momento ele não perdure no tempo, sabe? Então, eu observei que eu estava com esse momento de tristeza, e na depressão profunda mesmo, é aquele momento onde você se vê sem perspectiva de futuro, onde você pensa, né, vem aqueles pensamentos na sua cabeça de: será que eu tenho que continuar aqui? Qual é o meu propósito nessa vida? Por que que isso aconteceu comigo? Por que essas coisas aconteceram comigo? Por que essas situações aconteceram comigo? E você se coloca naquela situação de vítima muito forte. E eu não estou aqui querendo dizer que você não foi vítima de uma situação. Você pode ter sido vítima de uma situação. Mas o que eu quero te dizer é que, principalmente a partir do momento que você é adulto, você é responsável por pela sua vida, por sair daquela situação. Você é responsável por criar a sua vida, e você não pode deixar que um acontecimento, que uma situação tenha sido do passado, de quando você era criança, que isso ficou um pouquinho mais forte em você, seja uma situação da sua adolescência, da sua vida adulta, alguma decepção, pode até ter sido uma decepção amorosa com alguém, não importa. A partir do momento que você percebeu que você está com alguns sentimentos, algumas emoções, alguns pensamentos que estão te levando para essa situação de depressão, você tem que ligar um alerta. Hoje eu tenho consciência disso, por isso eu estou te passando essa informação. Você tem que ligar um alerta e falar: opa, tá bom, aquela pessoa fez algo para mim, ou aquela situação causou essa emoção em mim, mas eu não posso deixar que essa situação ou que essa emoção se perdure ao longo da minha vida, porque ela aconteceu em um momento do passado. Eu não posso deixar que aquele momento se estenda para o meu presente e para o meu futuro. Percebe? Porque hoje aquela situação não está acontecendo. Ou, nossa, eu tô numa situação de vida onde eu moro com a minha família e a situação ela está insustentável. Aqui acontecem várias coisas com os meus familiares que me causam depressão, fazem com que eu esteja aqui nessa depressão. Ok. Aquilo é o externo. A gente não consegue mudar a outra pessoa, mas a gente consegue mudar a nós mesmos, mudar os nossos pensamentos. Como que a gente a nossa emoção, né, por conta daqueles pensamentos e daquelas situações. Então você vai se trazer para o presente e para a realidade, vai falar: ok, não está legal isso daqui que eu estou vivendo, e eu escolho fazer diferente, criar uma realidade diferente. Se aqui neste ambiente não está legal para mim, eu tenho que sair daqui. Nem que o primeiro passo seja você começar a sua cura dessa depressão, para que você tenha mais forças para trabalhar, para gerar sua renda, gerar seu dinheiro, para que você possa custear a sua vida fora dali. Viver uma realidade onde você não esteja constantemente com esses gatilhos. Eu não gosto dessa palavra, mas constantemente imerso neste local
onde desperta em você emoções, pensamentos e sentimentos que possam te levar para esse lugar de uma depressão, até mesmo de uma depressão profunda, ou seja, uma ansiedade. Percebe? Então, é importante que você tenha isso em mente, da sua responsabilidade. Foram esses os acontecimentos, as situações. Ocorreu também que a minha depressão profunda foi em 2019, aquele auge ali, né, do fundo do poço. Foi em 2019, por exemplo. Em 2017, eu fui demitida do meu trabalho. Para quem não sabe, eu me formei na faculdade em biblioteconomia, então eu trabalhava como bibliotecária até 2017. E eu já estava em um momento onde eu não me sentia bem naquela profissão. Eu observava que aquele ali não era o meu caminho, não era o meu propósito. Então, junto já com toda a carga emocional que eu vinha carregando, teve essa questão também. Por quê? Um ponto que eu me lembrei aqui para falar para vocês pode ser importante. Quando eu estava estudando para me formar na faculdade, a minha família, eu não venho de uma família rica, de uma família que poderia pagar uma faculdade para mim, uma universidade, ou que eu poderia não trabalhar enquanto eu estivesse cursando a minha faculdade. E lá, quando eu estava estudando, eu tinha o desejo, eu não colocava tanto como um sonho, porque eu tinha aquilo que, nossa, eu não posso realizar isso agora. Porque para eu fazer aquela faculdade, que era uma faculdade de arquitetura, e eu estudava para passar em uma universidade pública. Eu não tentei universidade particular, porque eu queria passar numa universidade pública, numa universidade federal ou estadual. Eu morava no Rio na época. Então eu estudei para isso. A minha vontade era fazer arquitetura, mas eu sabia que eu não poderia cursar aquela universidade porque ela era integral. E eu tinha que trabalhar. Eu já trabalhava quando eu estudava para fazer o concurso, para fazer o vestibular, o concurso, para fazer o vestibular, né? Eu comecei a trabalhar aos meus 18 anos. E eu sabia que eu não poderia. Isso também eu acho que lá no final, porque fez eu escolher uma outra profissão, que foi a biblioteconomia, que estava ali, ok, eu posso cursar ela à noite, eu posso trabalhar de manhã, e quando chegar a hora, eu vou fazer o meu estágio ali à tarde, no meio do dia, que foi o que aconteceu no futuro. Então eu acho que essa questão também, lá no final, pesou. De eu não ter feito, de eu não ter conseguido fazer algo que lá no início era a minha primeira opção, era o que eu gostaria. Eu não consegui fazer. Não que eu não gostasse de biblioteconomia, eu adorava. Essa foi uma opção para mim, porque eu adorava ler, eu adorava literatura. Então eu falei, nossa, ó, maravilhoso, né? Vou estar ali no meio dos livros, no meio da informação. Então foi uma boa opção para mim naquele momento, quando eu estava estudando para o vestibular. Mas, em algum momento, isso começou a pesar. E foi sutilmente, foi aos poucos. Então, quando ocorreu a minha demissão em 2017, eu já estava naquele momento de. Eu não tinha coragem para pedir demissão e fazer uma outra coisa, mas. E eu também não sabia o quê. Eu não sabia o que preenchia. A essa altura, eu já tinha feito algumas outras formações, como eu fiz um curso de produção de moda, então eu me formei produtora de moda, eu já tinha criado uma marca de bijuteria com uma amiga minha, mas nada disso me preenchia. Então eu entendo que tudo isso foi contribuindo para esse auge. Vocês percebem que foi em 2017? Foi em meados de 2017, praticamente 2 anos antes da depressão. Porque quando aconteceu essa demissão, realmente eu me vi naquela posição de, ok, agora eu tenho uma oportunidade de fazer algo novo, eu não quis retomar
para biblioteconomia, e daí eu comecei a entrar num processo de depressão, de não querer sair muito de casa. Eu já tinha passado, enquanto eu estava trabalhando, por uma situação de assalto. Mais um ponto aí para eu lembrar. Por uma situação de assalto que tinha ocorrido e que foi traumatizante para mim. E só depois, quando eu comecei o meu processo de cura, né, o meu processo terapêutico para a cura da depressão, que eu fui observar o quanto também este episódio do assalto que eu tive contribuiu para deixar emergir ali do meu subconsciente, do meu inconsciente, emoções que estavam guardadas lá de trás do passado. Veio assim à tona e me deixou ainda mais paralisada na minha vida. Então foram vários acontecimentos, e tudo foi ali, ó, minando a minha autoestima, porque eu comecei a ganhar mais peso por inúmeros fatores, e aí foi minando a autoestima, eu fui perdendo a vontade um pouco de sair de casa. Tudo foi acontecendo até que em 2019, deixa eu só ver aqui se está gravando direito, porque já é a segunda vez que eu gravo esse vídeo, gente. Da outra vez, tô só olhando aqui pra arrumar muito bem. Da outra vez, eu gravei o vídeo todo, e daí quando eu fui ver, né, pra poder editar pra vocês, nossa, o áudio não ficou legal. Mas tá tudo bem, que é o início, né, o começo, a gente vai se acostumando. Mas enfim, voltando aqui. Em 2019, além disso tudo que estava acontecendo aí desde 2017, desde lá atrás, todas as emoções, tudo que eu ia colocando ali para debaixo do tapete, e aquela questão de me colocar como ser forte, eu preciso ser forte, então eu não demonstrava sentimento, eu vou sair dessa sozinha, percebe? Pessoas podem conseguir, mas eu ali naquele momento não foi para mim, vamos dizer assim. Então, em 2019, aconteceram outras coisas, outras questões na minha vida pessoal, familiar, que contribuíram ainda mais para que acontecesse a depressão mais profunda no segundo semestre de 2019. Eu acho que tudo que aconteceu trouxe ainda mais, remexeu ainda mais naquelas emoções, remexeu muito, que fez eu cair naquele estado onde eu não vi uma saída, onde talvez seja o ponto que você esteja agora, onde eu não vi uma saída. A única opção, uma das únicas opções que tinham para mim ali naquele momento era sair desse mundo, sabe? Nossa, essa dor é uma dor que a gente sente muito profunda, a gente se sente essa dor, mas tem uma palavra que tá me fugindo aqui à mente. Quando eu lembrar, eu falo para vocês. Mas a gente se sente nessa dor muito profunda, nessa impotência, impotente, como se a gente não fosse conseguir sair dali, como se aquela dor nunca fosse acabar, como se a gente só conseguisse sair dali se a gente não existisse mais. Percebe? É esse o momento que a gente fica quando a gente tá nessa depressão muito profunda. E agora vamos entrar nesses 5 passos, porque eu já falei aqui bastante e não entrei ainda no primeiro passo. Mas eu achei importante contextualizar aqui para vocês sobre tudo que eu observei que pode ter contribuído com eu estar em um estado de depressão profunda em 2019. Então, o primeiro passo, eu vou estar olhando aqui para baixo, porque eu anotei os passos para eu não esquecer aqui para vocês direitinho. O primeiro passo, decidir sair da depressão. Decidir sair. Decidir que você quer uma vida diferente. Decidir que a vida é mais do que aquele momento que você está vivendo ali, agora de fundo do poço, sabe? Eu sempre fui uma pessoa positiva e isso eu acho que contribuiu. Mesmo eu estando naquele processo de depressão profunda e de não ver uma saída, vamos dizer assim, no meu íntimo eu sabia que tinha como sair dali. No meu íntimo eu sabia que
eu nasci para muito mais, eu nasci para realizar outras coisas na minha vida, eu nasci para viver uma vida incrível. Eu estava ali naquele momento, não vi uma saída, mas eu decidi que eu queria sair daquela situação. Foi uma decisão. E você precisa decidir isso. Se você está aí, você está me ouvindo, você sente ali uma pontinha, nossa, tô achando que eu tô entrando aqui, ou já está, decida sair. Decida sair. Seja racional. Nesse momento aqui, tem que ser racional. Decida sair. Eu vou sair dessa situação. Ok, está horrível, não vejo uma luz ali em cima, mas eu sei que a vida é muito mais que isso. E eu escolho sair dessa situação. Pronto, é a primeira coisa. Aqui você já abre um leque de possibilidades para você sair dessa situação. Aqui você já ganha um pouquinho de confiança, um pouquinho de autoestima, um pouquinho de coragem para lidar com todas essas coisas e fazer o que for preciso. Então, este é o primeiro passo. Decidir sair. Decidir se curar. Ok? Segundo passo, procurar ajuda. É importante. Porque depois que você decidiu, pode ser que você não consiga fazer isso sozinho. No meu caso, eu sabia que eu tinha que buscar ajuda e para mim foi um passo muito difícil, porque lembra, eu era forte. Eu me colocava na posição de forte, na posição de que eu não contava sobre os meus sentimentos, sobre os meus pensamentos, sobre as minhas fraquezas. Eu tinha que estar ali forte. Ok, aconteceu isso na minha vida. Exemplo, o fato do assalto. Aconteceu isso na minha vida, ok. Ok, não aconteceu nada, tudo certo, vamos seguir a vida. Eu negligenciava os meus sentimentos. E chegar em alguma pessoa, me abrir, falar tudo, contar da minha vida, era muito difícil para mim. Contar da minha vida pessoal era muito difícil para mim. Eu sempre fui uma pessoa muito boa ouvinte. De ouvir se um amigo, alguém chegava com alguma questão, eu estava ali 100% ouvidos para ele, para poder contribuir de alguma forma. Mas eu falar sobre os meus sentimentos, sobre alguma situação que eu estava passando na minha vida e como eu estava me sentindo com relação àquela situação, era praticamente impossível que isso acontecesse. A não ser com meu marido, porque eu acho que sempre foi ali a pessoa mais próxima a mim. A gente se conheceu, a gente era muito jovem, adolescente, 18 anos? Eu acho que 16 ou 17, alguma coisa assim. Então a gente tinha uma intimidade, uma amizade muito profunda. Então eu acho que era a única pessoa que me conhecia mais intimamente, conhecia ali as minhas fraquezas e tudo mais. Não tudo, depois do meu processo terapêutico, eu comecei a me abrir mais e ver que era necessário, que foi mais, né? Mas tudo é um processo na vida, a gente tem que entender em cada ponto da nossa linha, né, de vida, da nossa evolução, do nosso crescimento que a gente está, e acolher essa fase, não querer estar em um degrau acima do que para onde a gente deve estar, onde a gente deve estar. Então, eu busquei ajuda, eu busquei uma ajuda psicológica. Hoje, eu trabalho como terapeuta holística, como facilitadora de cocriação da realidade, mas naquela época, em 2019, eu não tinha conhecimento, eu não tinha contato com as terapias holísticas. Há algum tempo atrás, eu tive contato ali com a lei da atração, gostava de meditar, tinha, sabe, essas coisas assim. Eu acho que eu já tinha lido um livro do Yogananda, sobre, que era um indiano, né, sobre meditação, mas se vocês estiverem ouvindo um passeazinho aqui, é o Simba, meu cachorro, caminhando aqui pelo ambiente. Não sei se vocês vão conseguir ouvir aí no vídeo, mas se for no áudio, né? Mas se for, é o Simba andando. E pedir ajuda foi o passo mais, eu acho que além de, acima de decidir, para mim, por conta da personalidade que eu fui formando, por conta de quem eu fui me tornando, da pessoa que eu era,
por conta do meu passado e das minhas experiências de vida passada, foi o meu passo mais difícil. Então, eu procurei uma psicóloga, falei, ok, eu preciso de uma ajuda. Antes, eu fui num psiquiatra e contei ali mais ou menos a história, como que eu estava e tudo mais, e ele me passou uma medicação para tomar. Fui, comprei essa medicação, mas quando eu cheguei em casa, eu fui ler a bula e eu falei, eu não vou tomar essa medicação. Calma aí, gente, meu cabelo aqui tá. Eu não vou tomar essa medicação. Eu vou sair dessa depressão sem precisar tomar medicação. Foi uma decisão que eu tomei, que eu consegui fazer todo o processo terapêutico para sair da depressão sem precisar usar medicação. Mas quando eu fui na minha primeira consulta com a psicóloga, eu comentei para ela sobre isso, sobre o meu desejo, sobre essa minha escolha, e ela falou: ok, respeito a sua escolha, e como, né, uma excelente profissional que ela era, que ela é, ela falou: olha, a gente vai dar continuidade ao tratamento, mas se em algum momento eu observar que você não está tendo uma evolução e que vai ser necessário introduzir uma medicação, a gente volta a ter essa conversa, né? Mas não foi necessário no andar aí do processo terapêutico. Então, eu fui na psicóloga, a gente começou todo o processo terapêutico para cura, né? Da depressão, para sair daquele processo, e foi maravilhoso. Foi realmente. Eu lembro que a primeira sessão, onde ali eu tive que falar tudo, e ao mesmo tempo que foi muito dolorido, foi muito doloroso, principalmente quando você está dentro desse processo de depressão, você falar sobre algumas coisas, até falar sobre aquele momento que você está vivendo, é muito desafiador, é muito doloroso. Mas eu me senti livre, sabe assim, liberta daquilo. E foi muito bom ter falado para alguém exatamente como eu me sentia, ter falado para alguém exatamente sobre os meus medos, sobre os meus anseios e tudo, e ter alguém ali para me ouvir. Foi muito bom, e eu lembro que logo nessa primeira sessão eu já observei algo diferente. Eu já observei que ali o meu processo de cura já tinha se iniciado. Claro que se iniciou ali na decisão, mas eu consegui sentir algo diferente, percebe? Eu consegui sentir. E foi importante também, porque o que foi interessante, na verdade, que esta profissional que me atendeu, ela tinha algumas técnicas e algumas ferramentas mais holísticas. E foi muito bom, foi o primeiro contato que eu tive, por exemplo, com barra de Access, com os processos terapêuticos do Access. Foi o primeiro momento onde eu tive contato com o EFT, que é uma técnica para liberação emocional, que foi excelente para mim no meu processo, fora outras técnicas que, inclusive, depois, quando eu me formei como terapeuta, eu fiz um ano de formação como terapeuta holística para me formar como terapeuta holística, e fiz cursos extras que não estavam incluídos dentro dessa formação, como foi o caso do Access, porque como eu observei que foi tanta, mas tanta contribuição para mim, depois eu vou falar um pouquinho mais, no meu processo terapêutico, que eu falei, nossa, eu preciso ter essa técnica como profissional. Então eu fiz, e também fiz uma formação em EFT, que também foi algo que contribuiu demais, além de todas as outras técnicas terapêuticas que eu já tinha feito durante a minha formação como terapeuta. E foi importante também que esse curso que eu fiz do Access, de barra de Access, trouxe ainda mais essa questão do ser facilitadora de cocriação, a questão da consciência, de criar a realidade, que eu já tinha experienciado, mas eu não tinha consciência, não tinha clareza. Eu tinha experienciado lá no meu processo de terapêutico para sair da depressão. Então, o segundo passo é esse, procurar ajuda, uma ajuda terapêutica. Então, pode ser um psicólogo, pode ser um terapeuta, um psicanalista, não importa. Quem o seu
não importa, né, que seja um excelente profissional, mas não importa no sentido de que você tem que observar quem você sente que vai ser mais contribuição para você e escolher o seu profissional. Mas é importante isso, procurar ajuda e se você precisar de uma medicação para contribuir com você neste processo, o faça, se for necessário, tá? Terceiro passo: comprometimento. Se comprometer com o seu processo de cura. Eu me comprometi. Como eu tinha decidido que eu ia sair daquele processo e eu tinha decidido que eu ia sair daquele processo sem usar nenhuma medicação, eu tinha que me comprometer com o meu processo. O que quer dizer isso, se comprometer? Quer dizer que você vai em todas as sessões com o seu psicólogo, com o seu terapeuta. Você não vai faltar. Porque às vezes dá vontade de faltar. Porque lá você tem que reviver tantas coisas. É um processo, ao mesmo tempo, desconfortante. Mas é preciso. Você precisa passar por isso. É como se eu falo, e a gente passa por alguns desses processos na nossa vida. E esse é um desses. É como se você estivesse num túnel, como se você estivesse ultrapassando o caos. Um túnel, você tá ali, ó, você tá no caos. E o caos é isso, é o caos emocional. Só que lá do outro lado tem a luz e você tá vendo lá do outro lado. Só que para você chegar lá, na luz, você tem que passar pelo caos. Então você tem que passar pelo desconforto. Para você ter a cura depois. Para você se ver curado dessa depressão. É preciso. É preciso, tenha isso na sua mente. Então tenha o comprometimento de comparecer nas suas sessões. Se o seu terapeuta, o seu psicólogo passou um trabalho, um exercício, uma ferramenta para você utilizar, até a próxima sessão, use. Porque ele está te passando aquela ferramenta, aquele exercício, porque ele sabe que vai contribuir com o seu processo. Então use, faça os exercícios. Faça tudo o que for proposto para você. Tudo que você sentir, que você observar, se você já tiver uma intuição aí mais aflorada e você intuir que, nossa, isso aqui vai contribuir comigo. Faça. Se comprometa. Quanto mais comprometido você estiver com o seu processo de cura, mais rápido você vai sair dele. Porque também não tem como a gente afirmar, em um mês você vai sair dessa situação. Em 2 meses você vai sair dessa situação. Não tem como, porque tudo vai depender da carga emocional que estava ali, do quanto que você estava comprometido em passar por esses processos. E eu vou falar aqui que o quanto que a palavra que veio foi reconfortante, mas o quanto que é bom e prazeroso você chegar em um momento do seu processo terapêutico e você observar que algo mudou. É um pensamento seu que está diferente, porque antes você tinha uns pensamentos ali muito negativos. Você fala, nossa, estou observando aqui que meus pensamentos estão diferentes. É por conta do seu processo. É ali a cura acontecendo. Eu, por exemplo, no meu caso, eu tinha sonhos, pesadelos, muito constantes. Muito. E eram horríveis, sabe assim, de acordar assustada e tudo mais. E eu lembro que teve um dia que eu acordei e eu observei que o meu sonho tinha sido diferente. No meu sonho, eu estava diferente. Se nos outros sonhos eu estava ali mais como uma vítima, sem poder, sem ação, vamos dizer assim, sabe? Neste não. Neste eu estava reagindo, né, às situações. Neste eu estava mais confiante. Eu falei, nossa, meu sonho mudou. Ou seja, todo o trabalho que estava sendo feito ali nas sessões, todo o trabalho terapêutico, todas as ferramentas que eu atribuo muito isso, as ferramentas do Access que eu utilizei, que foi me proposta para eu utilizar, que ele age muito no inconsciente da pessoa, estavam fazendo efeito. E foi maravilhoso eu me dar conta daquilo, porque foi como se eu pudesse pegar, né? Era palpável para mim o quanto eu já tinha evoluído. E eu lembro que eu cheguei na próxima consulta e eu falei, nossa, eu observei que os meus sonhos mudaram, né? O processo tá
evoluindo. E ela falou, nossa, maravilha, né? E tudo. Então, assim, foi sensacional. E você consegue observar isso estando atento, estando comprometido com o seu processo de cura. Então, esse é o terceiro passo e é extremamente importante. Se comprometa. Se você acha que você pode sair dessa situação sem um profissional, apesar de que o segundo passo ali é importante para você, se comprometa com o que você vai fazer para sair dessa situação, dessa depressão. Quarto passo, eu incluí uma rotina. Quando a gente está nessa situação, meio que você vai perdendo ali a vontade de fazer as coisas e principalmente de você se cuidar, de cuidar de você mesma, do seu corpo. Então acaba que você, se você não trabalha, nessa época eu não estava trabalhando fora, então você acorda, passa o dia inteiro ali de pijama, você não se cuida, você não troca uma roupa, entende? Então é importante que você vá fazendo também essas alterações para o seu cérebro ali perceber que, nossa, está mudando, para você mesmo perceber que as coisas estão mudando. E eu fiz uma alteração na minha rotina da manhã, porque tinha os exercícios propostos, né, pela profissional que estava me atendendo. E eu, nessa época, li aquele livro O Milagre da Manhã, tinha lido ele, e eu falei, nossa, eu vou começar a aplicar algumas atividades aqui desse livro, com certeza vai contribuir, porque eu tinha noção, eu sentia que mudar a minha rotina da manhã, ter uma rotina da manhã que me trouxesse mais alegria, que me deixasse mais presente, que eu já começasse ali nos meus processos terapêuticos, eu iniciaria o meu dia diferente. E eu já estaria me comprometendo, né, com o meu processo. Então, eu acordava cedo. O que eu fazia, né, durante o que era assim certo de eu fazer na minha rotina da manhã. Eu acordava cedo, eu preparava o meu café da manhã, então já fazia ali meu café. Depois eu fazia leitura. Eu comecei a ler um livro nessa época que também foi essencial, porque contribuiu muito e foi ali um contato que eu tive mais profundo com a minha espiritualidade durante esse processo. Então foi muito bom. Que foi o livro O Poder do Agora. O Poder do Agora foi um livro transformador. Quando fala assim, é um livro que transformou a sua vida, ali o primeiro, esse livro. O Poder do Agora. E eu acho que também por eu estar nesse momento, né, estar passando por esse momento, saindo desse momento de depressão, tá ali, ó, escalando o poço para sair do fundo do poço. E eu sinto que ele contribuiu e me ajudou demais. Foi muita contribuição, eu aprendi muita coisa, despertou para eu querer evoluir mais a minha consciência e a minha intimidade com o divino, a minha espiritualidade e tudo mais. Então, eu lia e eu me colocava em contato com a natureza, em contato com o sol. E depois, quando eu comecei a minha formação como terapeuta, que eu fui entender que eu fiz aquela escolha de estar em contato com o sol, por exemplo, meio que inconscientemente, sem saber, mas o sol, ele traz alegria, ele traz força, ele é quente, traz o calor, ele trabalha o nosso chakra do plexo solar, que é um chakra que é muito afetado quando a gente está em depressão, porque o nosso poder pessoal, ele diminui, e esse chakra tem a ver com isso e contribui. Então eu acordava cedo, eu fazia o meu café da manhã, eu lia, fazia essa minha leitura, era um momento. Onde eu morava tinha um terraço, aí eu coloquei uma rede lá em cima, então já era o momento que eu lia, eu separava ali uns 30 minutos, era um momento que eu lia, que eu tinha um contato com a natureza, que eu ficava olhando o horizonte, o céu, e eu sempre gostei disso, de ter essa visão do horizonte, me traz calma, tranquilidade. Então eu lia e já me colocava no em contato com o sol, ali um pouquinho, e depois eu fazia os exercícios do meu processo terapêutico, seja qual fosse os exercícios que estavam sendo propostos ali naquela semana, né, até o próximo retorno com a profissional.
Então, eu criei essa rotina. Então, é importante que você crie uma rotina da manhã para você. Comece com uma rotina da manhã, para já te colocar em movimento desde amanhã, para você já começar se cuidando logo no início do dia, para você já começar com o seu comprometimento, para ir ancorando cada dia mais o seu comprometimento com o seu processo de cura, com você mesmo. E isso faz muita diferença, porque o seu cérebro, você vai percebendo ali, ó, o compromisso, a disciplina com você mesmo, com o seu processo. E isso também vai contribuir. E o quinto passo, que estava incluído na minha rotina da manhã, mas eu tirei ele da minha rotina da manhã para falar aqui com vocês, porque você pode fazer em qualquer momento do seu dia, que é a meditação. Eu já conhecia a meditação, já fazia ali, sabe, um pouquinho, mas eu não praticava todos os dias. E nesse período, eu pratiquei a meditação todos os dias nessa minha rotina da manhã. Então, eu colocava uma meditação guiada, ou colocava uma frequência ali musical de fundo, para eu ficar ouvindo e fazendo a minha meditação, observando. Cada dia eu ia fazendo uma meditação diferente. E a meditação, para mim, ela é um ponto muito importante. Se você puder fazer logo no início do seu dia, excelente. Você já vai começar o dia ali ancorado no presente. Agora, nossa, não consigo incluir isso tudo na minha rotina da manhã. Tudo bem, você pode fazer essa meditação, um momento ali de silêncio, de meditação no meio do dia, no final do dia, antes de dormir, mas faça. Já é comprovado cientificamente que a meditação ela age no nosso cérebro, né, na nossa massa cinzenta ali, além de contribuir para aumentar o foco, para aumentar a concentração, aumenta a empatia, ajuda num aprendizado, numa memória. E tudo isso contribui para que você esteja no aqui e no agora. Principalmente a meditação te ajuda com isso. E claro, com o desenvolvimento da sua intuição, com o desenvolvimento da sua espiritualidade também. O que para mim, Jailma, eu julgo importante. Para mim é importante. Então, é excelente que você pratique a meditação. Por quê? Por essa questão dela te manter, dela ir te trazendo para o presente, é importante nesse processo porque a depressão, ela te deixa no passado. São geralmente questões do passado. Então é como se você estivesse revivendo aquilo lá. Por isso você está angustiado aqui no presente com algo que não está nem acontecendo mais. Percebe? Então a meditação, ela vai te trazendo cada vez mais para o presente, para o aqui e para o agora, que é onde você pode fazer a mudança. É onde você pode escolher diferente. É onde você pode criar uma realidade diferente. Então, esse é um ponto que depois eu vou até trazer mais vídeos. Me deixa aqui nos comentários se vocês escolhem mais vídeos sobre meditação, se vocês meditam, como é que é esse processo, dificuldades que vocês tenham. Porque como é algo que eu sinto que é transformador nas nossas vidas, em vários aspectos, eu sinto de trazer mais vídeos falando sobre isso, mais profundamente, falando mais sobre a meditação, sobre esse processo. Então, deixa eu saber aqui nos comentários se esses conteúdos serão conteúdos que vocês vejam que vai contribuir com vocês. Se sim, quais dúvidas que vocês têm sobre meditação, o que você gostaria de saber? Eu não sei meditar, não consigo, enfim, deixa aqui quais são as suas limitações ou o que você tem para falar e o que você acha que vai contribuir com você, que aí eu já planejo de fazer outros vídeos com relação a isso. Esses foram os 5 passos que eu julgo que foram os passos mais importantes para contribuir com que eu saísse da depressão. Vou fazer aqui um recapitulado para vocês. Então foi decidir sair da depressão, procurar ajuda, me comprometer com o processo, criar uma rotina da manhã e meditar.
Esses são os 5 passos. Então, mais uma vez, se você está passando por algum momento assim na sua vida hoje, um momento desafiador, mentalmente, emocionalmente, e você está aqui nesse vídeo, você chegou até aqui nesse vídeo, espero que ele tenha contribuído com você de alguma forma, que de alguma forma ele tenha despertado algo em você, que você consiga ter um vislumbre, que você consiga imaginar, passar na sua tela mental como a sua vida pode ser grandiosa e maravilhosa, mesmo que hoje você se encontre nesse momento. Esse momento não é a sua vida toda. Não deixe, não permita que este momento se torne a sua vida toda a sua vida. Então, pegue esses passos, mesmo que você não faça todos agora nesse momento por algum motivo, pegue alguns passos que vão ser contribuição para você, que você sente, a meditação, a rotina, né? Isso já vai contribuir demais com você. Se você não pode agora investir, talvez, num profissional, um psicólogo, num terapeuta, procure aqui alguns vídeos no YouTube que possa te ajudar. Procure uma informação, um livro. Nossa, esse livro aqui pode me ajudar. Esse livro, por exemplo, que eu comentei, O Poder do Agora. Leia, procure a ajuda que estiver ao seu alcance. Se comprometa. Fazer uma rotina, criar uma rotina, talvez assim como essa minha, e fazer a meditação, por exemplo, é algo que é de graça, que você pode fazer sozinho por você e vai te contribuir demais. Mas se você estiver nesse momento e você puder, siga esses 5 passos, que vai ser extraordinário na sua vida, vai contribuir ainda mais com o seu processo de cura. Se comprometa. Eu desejo imensamente que você se comprometa e que você saia deste lugar onde você está agora. Esses foram os 5 passos. Se você tiver algum comentário, algo que você queira comentar, alguma indicação de um próximo vídeo, deixa aqui nos comentários para mim, que eu vou ler e, se for possível, eu trarei esse conteúdo e essa consciência, esse conhecimento aqui para vocês. Eu espero muito, de coração, que eu tenha contribuído de alguma forma com você que está ouvindo aqui esse vídeo. Então, tchau, tchau! E até o próximo vídeo.